meu sétimo ano querido, meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar. Aqui, ó, vai começar a equação, vamos lá, fit desse. Gente, vai ser doido demais essa aula, eu preparei com tanto amor, porque você não tem noção do que você vai aprender agora, você vai usar para sua vida inteira, long time ago, vida inteira, falei até inglês. Gente, vamos aqui, ó, meu nome é Lucas, é muita emoção, tá até arrepiado. Tema de hoje, coloca aí, ó, usa todas as coisas que você tiver, equação do primeiro grau. Coloca um post-it e sai assim andando na sua casa, fala assim, aprendi equação, mãe, eu aprendi equação, pai. Coloca um post-it e vai andando, porque vai dar certo. Ah, mas você vai arrasar. Então, primeira coisa, eu coloquei até dois personagens, porque hoje eu tô animado. Olha aqui, ó, resolver e elaborar problemas que envolvem equação do primeiro grau. Lucas, mas o que é equação do primeiro grau? Calma, com a minha animação eu vou te passar isso aí, pode ficar de boa, fica de boa. Então, primeira coisa, eu não sei se você já viu. Esse carro é o carro dos mistérios de um desenho muito doido, chamado Scooby-Doo. Ah, professor, não é da minha época, por favor, só coloque assim Scooby-Doo e assista um episódio só. Você vai ver que é muito da hora. E eu vou te falar o seguinte, porque tudo hoje vai ser na base do mistério, na base do olhar. E eu quero que você aprenda a equação de maneira tranquila. Vamos ver? Então aqui, ó. Imagine que eu faça a seguinte pergunta. Pensei em um número, multipliquei-o por 7, somei 15 ao resultado e deu 71. Adivinhe o número que eu pensei. Com certeza, sempre tem aquele menino que faz várias charadinhas e sempre tem alguma pegadinha desse jeito. Sempre tem. E hoje eu vou te ensinar a resolver de uma maneira diferente. Mas eu vou contar com a ajuda de uma amiga minha chamada Ronise. Ela é fantástica e ela é mega empolgada com a vida. Olha o que a Ronise pensou. Ela sabe resolver, só que ela vai fazer as operações ao contrário. Vamos ver a ideia da Ronise? Então olha aqui, ó. Ronise descobriu um número fazendo operações inversas. Observe as suas anotações. Então, ó, a estrutura era, pensei em um número, vezes 7 deu outro número, mais 15 deu 71. Qual que é o caminho contrário disso, turma? Para chegar nesse carinha aqui, ó, para chegar na segunda interrogação, a Ronise teve que pegar 71 menos 15. 71 menos 15 é igual a 56. Então, chegou aqui 56, no meiozinho. Agora, para chegar no primeiro, se daqui para cá eu multipliquei por 7, daqui para cá eu vou dividir por quanto? Por 7. E foi isso que a Ronise fez. Ela dividiu o 56 que estava aqui por 7, dando 8. Então, o número desconhecido é 8. Não, professor, mas parece uma coisa simples. É só fazer as operações inversas. Cara, olha, eu tô de joelhos. Se você falar assim pra mim que é uma coisa simples, você tá arrasando. Porque é isso mesmo. É operação inversa. Vamos que vamos. Só que eu tenho que te ensinar uma operação, uma manipulação. Então, vamos supor que o número que você pensou, eu vou chamar agora de N. Quais foram os procedimentos que eu fiz? Eu peguei esse N, multipliquei ele por 7 e depois adicionei 15 para dar 71. Então, agora, essa notação que eu escrevi aqui para vocês vai ser mais usual para a gente. Então, ó, eu tenho o número que eu pensei, multiplico por 7, somo 15 para dar 71. Então, essa expressão que você está vendo aí agora na tela, ela é chamada de equação. Uai, Lucas, então peraí. Monta comigo um raciocínio aqui, por favor. Equação é uma sentença matemática, começamos bem. É uma sentença matemática que relacionam dois termos algébricos, ou até mais, através de uma igualdade? Sim. Então vamos definir bonitinho o que é uma equação. Leia comigo, ó. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos um valor desconhecido, representado por uma letra chamada incógnita. Coloca na sua cabeça. Quantas letras nós temos? 26. Você coloca a letra que você quiser. Professor, eu gosto do X. Coloca o X. Eu gosto do L. Coloca o L. Eu gosto do R porque é de Roberto. Coloca R por causa de Roberto. Eu gosto de F porque é Fernando. Coloca R por causa de Fernando. É a vida, gente.
Você escolhe a letra que você quiser. Então, aqui, ó. E essa letra, que é o valor desconhecido, é chamado de incógnita. Então, nesse caso, pessoal, qual foi a letra que eu utilizei? Eu utilizei a letra N, beleza? Só que numa equação, eu tenho dois membros. O primeiro membro, que é o da esquerda, e o segundo membro, que é o da direita. Beleza? Simples assim. Primeiro membro, esquerda. Segundo membro, direita. Ótimo. Agora, eu quero que você perceba um negócio. Eu vou te dar vários nomezinhos que é ideal você colocando no cantinho aí para você assimilar ao longo da aula. Então, o que você aprendeu? Que equação é uma sentença que relaciona termos algébricos através de uma igualdade. Agora, o que é raiz? Raiz é um valor na qual você substitui lá na letra, na incógnita, e valida a equação. O que é validar? É tornar a sentença verdadeira. Lucas, me dá exemplos? Claro, turma. Vamos ver? Vamos verificar se 2 é raiz das equações 2x menos 3 igual a 1 e 2x mais 1 igual a 7. Então, vamos ver. Da primeira equação, 2x menos 3 igual a 1. No lugar de x, eu vou colocar esse 2. Então, o que vai gerar? Vai gerar 2 vezes 2 menos 3 igual a 1. Quanto que é 2 vezes 2, turma? É 4. 4 menos 3 é 1. Então, você concorda que 1 é igual a 1, turma? Então, se 1 é igual a 1, você substituiu na equação e você criou uma sentença verdadeira, uma sentença válida. Se é uma sentença válida, turma, eu posso afirmar que o valor que você substituiu lá no começo é chamado de raiz. Então, eu posso falar que 2 é raiz, porque forneceu uma sentença verdadeira. Vamos ver a outra equação, se vai dar a mesma coisa ou diferente? Então, a outra equação é 2x mais 1 igual a 7. Então, no lugar de x, eu vou colocar o número 2, porque é ele que a gente quer testar. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1 igual a 7. 2 vezes 2 é 4, mais 1 vai dar 5. Uai, então peraí, calma aí. 5 é igual a 7? Até eu assustei. 5 não é igual a 7. Então, a sentença que você criou é uma sentença falsa. Concorda? Então, o valor que você substituiu lá no início não é raiz dessa equação. Fechou? Então, geramos uma sentença falsa. Plenitude. Tranquilidade. Agora é o momento de você, assim, gritar na sua casa, falar assim, eu vou conseguir, eu quero ver você gritar, eu vou conseguir. Equação, uma coisa tranquila, momento do Kamehameha. Kamehameha. Porque agora você vai aprender a resolver equações. Vamos que vamos. Antes, eu quero que você lembre sempre, qual que é a operação inversa da adição? Subtração. E da subtração? Adição. Multiplicação, a inversa é a divisão. E o contrário, divisão, a multiplicação é a inversa da divisão. Simples assim. Vamos ver para o nosso primeiro exemplo. Exemplo de número 1. Qual é um número cujo triplo somado com 10 dá 91? Então, primeira coisa, você pode pensar pelas operações inversas? Pode. Mas qual que é o objetivo da aula de hoje? É criar uma nova linguagem. Então, eu vou chamar o número que eu estou pensando de n. O que vai ser o triplo desse número? 3 vezes n. Então, qual que vai ser a equação desse problema? Vai ser 3n mais 10 vai ser igual a quanto? A 91. Ah, professor, então você colocou essa frasezinha que está em português em uma sentença algébrica? Sim, em uma sentença algébrica. O que vai acontecer aqui agora? Essa parte eu quero que você chame de organização de dados. Ah, professor, por quê? Porque é muito necessário que você faça isso. Geralmente, a gente erra as equações por não organizar os dados previamente. E lembre-se sempre, a letra é você que escolhe. Então, aqui, ó. Então, vou resolver essa equação. Então, como que nós vamos resolver? Através das operações inversas. A ideia é isolar esse n aqui. E como que eu vou fazer isso? Da seguinte forma. A operação inversa da adição é a subtração, não é? Aqui eu não estou somando 10. Nesse cara aqui, para sumir esse 10, eu tenho que subtrair o 10 para o segundo membro. Ah, professor, então peraí.
Aqui eu estou somando e aqui vai estar o quê? Subtraindo? Aí o 10 some do primeiro membro? Sim. Você está utilizando a operação inversa. Beleza? Beleza. Então aqui, ó. 3n vai ser igual a 81. Aí eu quero que você pense o seguinte. Esse 3 aqui está multiplicando, não é? Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, não é? Então, para descobrir o valor de n, eu tenho que pegar 81 e dividir ele por 3. Vamos ver? A operação inversa da multiplicação é a divisão. 81 dividido por 3 é igual a 27. Então, olhe para essa tela que está na sua parte aí agora. Você teve 3 passos em vermelho e a resposta eu coloquei em verde. Esses passos em vermelho são chamados passos de manipulação. Passos de manipulação. E qual que é o objetivo dos passos de manipulação, Lucas? Isolar a incógnita. Isolar a incógnita. Você vê que lá no finalzinho o n está sozinho, igual a 27. Pleno. Vamos ver mais um exemplo? Tirando 5 da metade de um número, obtemos 11. Que número é esse? Então, de novo, você tem 26 letras do alfabeto. Você pode usar qualquer uma delas para representar esse valor desconhecido. Então, vamos ver? Vou chamar esse número de y, beleza? Então, y, a metade de y, nós treinamos muito em aulas passadas. Metade é dividir por 2. Então, a metade vai ser o quê? Y dividido por 2. Qual que vai ser a equação? Vai ser y sobre 2 menos 5 igual a quanto? Igual a 11. Então, vamos ver aqui agora. A ideia é que é o seguinte. Observe aqui. Aqui eu queria que vocês consertassem depois. Aqui é 11. Tranquilo? Então, ó, y sobre 2 menos 5 é igual a 11. Essa é a equação correta. Fechou? Então, o que vai acontecer? A operação inversa da subtração é a adição. Então, observe. Concorda aqui que aqui está menos 5? Então, a operação contrária, a inversa, vai ser o quê? A adição. Então, para esse menos 5 sumir, eu tenho que adicionar 5 no outro membro. Beleza. Então, vai ficar y sobre 2 é igual a 11 mais 5. Ok? Então, 11 mais 5 é 16. Então, y sobre 2 é igual a 16. Você concorda que esse 2 aqui, ele está dividindo? Qual que é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Para assumir com esse 2 no meu denominador, eu passo ele para o segundo membro, multiplicando 16. Então, vai ficar o quê? Y igual a 32. Galera, então, reforçando com vocês. Esse momento de passagem para o outro lado, passagem para o outro membro, é através de operações inversas. Inversas. No momento que eu passei, olha o slide aqui de novo, o momento que eu passei esse 2 que estava dividindo para o outro lado multiplicando, é porque eu estou mudando a operação. Antes era divisão, agora está se tornando uma multiplicação. Então, se você quiser anotar isso, é de extrema importância. Passar termos para o outro membro é aplicar operações contrárias. Vou repetir. Passar termos para o outro membro é aplicar operações contrárias. Fechou? Beleza. Ótimo. Então, como eu gosto muito de balança, eu quero trabalhar com você a ideia de equação através de uma balança. Balança se remete a equilíbrio. Ah, professor, você não é uma pessoa equilibrada. Ninguém é. Todo mundo tem o seu momento. Mas agora eu quero que você tenha equilíbrio, porque nós vamos mexer com balança. Vamos ver? Então, imagine o seguinte. Eu tenho uma balança com 2 pratos. E eu tenho vários pesos ali. Beleza? Eu tenho aqui 4 cilindros vermelhos, cada um com X gramas, uma barrinha com 50 gramas, tudo aqui no primeiro prato. E no segundo prato eu tenho 3X, né, 3 cilindros, mas nesse caso aqui, ó, eu tenho 140, 150. Então, qual que é a minha ideia? Tem como transformar isso em uma equação? Tem. Eu quero descobrir quanto que vale o valor de X. Como que eu vou fazer isso? A ideia é simples. Como a balança está equilibrada, o que eu somo aqui tem que ser igual ao que eu somar aqui. Então, eu vou ter 5x mais 50 igual a 3x mais 290. Tá claro isso, turma? De boa. Agora, a próxima parte é:
Quando tiramos massas iguais de cada prato, a balança continua equilibrada. Ah, professor, não consigo ver isso. Gente, simples. Imagine aqui que você tem, por exemplo, isso aqui numa balança. Tá? Pensa numa balança, imagina, fecha o olho e pensa. Pensa comigo. Vamos supor que os dois têm a mesma massa, tá bom? Se eu retiro os dois da balança, o que vai restar vai manter equilibrado. Agora, se eu tiro um e não tiro o outro, que está em diferentes pratos, vai desequilibrar. Então, a ideia da balança é, ou você tira os mesmos de cada membro ao mesmo tempo, ou você deixa ela intacta. Fechou? Então, vamos ver. Então, eu vou tirar massas iguais a 50 gramas. Então, eu vou tirar esse pezinho e esse pezinho. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou ter 5x de um lado, 3x mais 240 do outro. Beleza? Mas por que 240, Lucas? Simples, vai. Por quê? Vai ficar 290 menos 50, que é 240. Então, vai ficar 5x igual a 3x mais 240. Tá vendo que quando eu uso o princípio da balança, eu mexo com os dois membros ao mesmo tempo? Sim? Beleza. Tirando 3 latinhas vermelhas de cada prato, a balança continua equilibrada do mesmo jeito. Então, antes, olha que interessante, eu tenho aqui 5 latinhas vermelhas e aqui eu tenho 3 latinhas vermelhas. Se eu tiro 3 daqui e 3 daqui, vai continuar equilibrada. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 latinhas aqui, igual a quanto? A 240. Qual que foi a operação que eu fiz aqui, turma? Nada mais é do que pegar 5x menos 3x e pegar 3x mais 240 menos 3x. Lembrando que o x se remete a quem? A latinha vermelha. Não, professor, mas é intuitivo. É. O raciocínio da balança é intuitivo. Então, vamos ver? O que eu vou ter aqui? 2x é igual a 240. Aí, galera, fica muito de boa. Sabe por quê? Porque que número que multiplicado por 2 dá 240? Basta você pegar 240 e dividir por 2, correto? E isso vai dar quanto? 120. Então, o que você pode pensar? Em dividir ambos os membros por 2 e você encontra x igual a 120. Então, pessoal, é o seguinte. Olha para você ver. Isso aqui é a minha situação inicial, lá no começo. Beleza? O que você tem aqui? Você tem 5 pezinhos de 120. Aqui você tem 3 pezinhos de 120. Mas na hora que você soma aqui e aqui, o resultado final vai ser o mesmo. 650 gramas. Tanto de um lado quanto do outro. Aí eu quero que você raciocine o seguinte. Você viu isso de maneira geométrica, através de desenhos, concorda? Só que qual é a minha obrigação agora? Nem sempre a gente vai poder desenhar. Então, ó, eu vou montar a equação e te provar que substituindo x igual a 120 vai dar certo. Olha que interessante. X igual a 120, x igual a 120. 5 vezes 120, 600. 360 vai ser 3 vezes 120. Aqui vai dar 650. Aqui, 650. Não, professor. Então é correto afirmar que 120 é o valor que valida a equação? É. É o valor que torna a equação verdadeira? É. É a equação que é o valor que torna a equação válida? É. Então ela é o quê? A raiz. 120 é a raiz dessa equação. Então, se você quiser operar através das operações inversas, né, o que a gente pode pensar? Aqui está somando, né, mais 3x. Qual que é a operação inversa? Subtração. Então, no momento que você passa para esse lado, você opera de maneira inversa. Mesma coisa aqui. Aqui eu não estou somando 50. Quando eu passo para esse lado, eu vou subtrair 50. Então, eu vou ter 2x igual a 240, que número multiplicado por 2 dá 240, nosso 120. Beleza? Aqui está minha amiga Ju, te ajudando também, te propondo essas equações para você resolver com muito carinho. E minhas referências bibliográficas são essas aqui. E galera, eu me despeço com vocês, com o meu até o futuro. E lembrando sempre, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Fique com Deus e até o futuro! Valeu, turma!